Olá, gente, vamos lá. Dando continuidade ao nosso curso, vamos trabalhar com os conectivos. São 5 os conectivos que a gente vai trabalhar, a gente vai apresentar aqui agora. E o mais importante de início, a gente percebeu o seguinte: os conectivos nada mais são do que elementos de ligação de duas ou mais proposições. Ou seja, nós vamos pegar aqui duas proposições. A primeira que eu estou classificando, eu estou chamando de P, a baleia é um mamífero, e a segunda estou chamando de Q, o papo é português. Certo? Vamos lá. No momento que eu quiser pegar essas duas proposições e transformar numa proposição só, ela vai se tornar uma proposição composta. Sempre lembrando, em concurso, em questões de raciocínio lógico, você pode ter 2, 3, até 4 ou mais proposições. Sempre essas proposições ligadas por esses conectivos. Então vamos lá. Primeiro caso, conectivo E. A baleia é um mamífero e o papa é português. Gente, simbologia matemática disso é muito importante. Quando você lê uma frase, você pode jogar para a linguagem matemática. Nesse caso aqui nós temos o quê? Vamos lá. A baleia é um mamífero, proposição P. Símbolo matemático do E. Ó, é esse Vzinho de cabeça para baixo. E fechando com a proposição Q. Então vamos lá. A baleia é um mamífero e o papo é português. Essa é a linguagem matemática da frase que a gente acabou de ler. Tudo bem? Vamos à segunda. A segunda vai ser o conectivo OU. A baleia é um mamífero ou o papo é português. Linguagem matemática dessa proposição composta vai ficar: a baleia é um mamífero P, símbolo matemático do OU, esse Vzinho, e fecha com o papo é português. Então, ó, símbolo do E, Vzinho para baixo. Símbolo do OU, Vzinho para cima. Terceira proposição composta, ou, né? Ou a baleia é um mamífero, ou o papo é português. É muito parecido com o anterior, só que a gente vai ter o ou também no início da primeira proposição. Linguagem matemática para isso. Ou a baleia é um mamífero, olha o símbolo matemático do ou. É o Vzinho com a barra embaixo. Ou o papa é português. Então, estou dando bastante destaque, por enquanto, aos símbolos desses conectivos. Vamos para a quarta, mais importante, que mais cai em concurso. Se a baleia é um mamífero, então tem esse símbolo matemático aqui. Se a baleia é um mamífero, então, proposição Q, o papo é português. Muita atenção, símbolo muito importante do nosso estudo daqui para frente. Se então, e para fechar, se e somente ser, vai ficar como? A baleia é um mamífero, se e somente ser, o papa é português. O símbolo é muito parecido com o se então, só com uma setinha dupla, certo? Agora uma coisa também muito importante é o seguinte: para começo do estudo dos conectivos, primeiro, reconhecer os 5 conectivos, saber que eles são elementos de ligação de duas ou mais proposições, reconhecer o seu símbolo matemático e classificar eles. Quando você pega, por exemplo, duas proposições e conecta pelo conectivo E, quando você lê essa proposição composta inteira, matematicamente nós chamamos essa proposição de conjunção. Então, o que é uma conjunção? É uma proposição composta em que tem um conectivo E. Como é que a gente classifica essa segunda? A baleia é um mamífero ou o papo é português. Quando a gente tiver esse conectivo ou, nós vamos chamar essa proposição composta de disjunção. Terceira, ou, muito parecido com a segunda, ó. Ou a baleia é um mamífero ou o papo é português. O nome também é parecido, só que vai ser uma disjunção exclusiva. Tranquilo? Quarta, e a mais importante, se, então. Se, entra uma proposição, então, pontinho, pontinho, entra a segunda proposição. Nesse caso nós temos uma
proposição condicional. Símbolozinho é a seta. E para fechar, o último conectivo, a última proposição que nós temos é a bicondicional. Bicondicional vai ser exatamente a última proposição em que tem essa setinha dupla, em que entra a primeira proposição, elemento de ligação C e somente C, e fecha com a segunda proposição. Ou seja, estão apresentados conectivos, e agora a gente vai ter condições de poder avançar para o nosso estudo da tabela verdade. Vamos lá. Vamos começar a trabalhar a nossa primeira tabela verdade, baseada no conectivo E. Gente, aqui está o E e aqui está o símbolo matemático, esse Vzinho de cabeça para baixo. Então, pegamos, por exemplo, duas proposições juntando numa proposição composta, a gente chama isso de conjunção quando tem o conectivo E. Até aí, tranquilo. Agora vamos lá. E professor, tabela verdade. Tabela verdade é muita informação, né? Vão ser 5 tabelas verdade. Calma, todo concurseiro, na verdade, fica um pouco assustado com tabela verdade, né? Primeira coisa, não são tantos elementos assim, não são tantas informações. Essas primeiras duas colunas, elas representam as 4 situações possíveis de verdadeiro ou falso com duas proposições, né? É por princípio multiplicativo, você tem duas proposições, né? P e Q. Quantas situações podem ocorrer na primeira? 2, verdadeiro ou falso. Na segunda, 2 também, verdadeiro ou falso. Multiplica. 2 vezes 2, 4. Quais são essas 4 situações? Verdade, verdade. Verdade, falso. Falso, verdade. Falso, falso. Todas as tabelas de verdade vão começar com essa lógica aqui. Essas duas primeiras colunas são sempre a mesma coisa. Ou seja, para você dominar a tabela verdade, você vai precisar do quê? Simplesmente compreender a montagem dessa última coluna. Então, uma coisa que é importante é: preciso dominar a tabela verdade? Sim, mas você não precisa decorar. A gente vai entender. E para a gente entender a tabela verdade, para a gente conseguir preencher essa última coluna sem problemas, isso depois vai ficar automático, tanto fazer exercício. Mas para a gente entender inicialmente essa montagem, eu vou trabalhar em cima de exemplos. Para cada tabela verdade, sempre exemplos, né? Às vezes até iguais. Mas isso é muito importante. Exemplificar. Gente, o nosso curso é de raciocínio lógico. Lógico e óbvio são coisas diferentes. Muita gente acha que uma coisa que é o raciocínio lógico é óbvio. Não é óbvio. Existe uma lógica de raciocínio que a gente tem que compreender. Então, para a gente compreender essa lógica, nós vamos trabalhar sempre baseado em exemplos. E o primeiro exemplo, para a gente começar a preencher a tabela verdade do conectivo E, vai ser o seguinte: imagine que você, antes de sair de casa, você promete para o seu filho dar 2 presentes, uma bola e uma bicicleta. Então vai ficar a seguinte proposição, essa promessa. Vai ficar assim, ó: eu te darei uma bola e te darei uma bicicleta. Vamos lá. Vamos analisar cada uma dessas 4 situações que podem ocorrer. Vamos supor que você chega depois do trabalho em casa realmente com a bola, verdade, e com a bicicleta, verdade. Qual vai ter sido o valor lógico da sua promessa? Verdadeiro. Faz sentido isso? Vamos pensar na segunda situação. Você chega com a bola, mas você não chega com a bicicleta. Qual vai ter sido o valor lógico da sua promessa? Falso. Teu filho está esperando 2 presentes. Terceira situação. Não chega com a bola e chega com a bicicleta. Qual o valor lógico dessa sua promessa? Falso. E a quarta, não sei nem dizer, né? Se você não chega com nenhum dos presentes, a sua promessa vai ter sido muito falsa. O valor lógico dela, obviamente, vai ser falso. Ou seja, baseado num exemplo simples como esse, você consegue montar a tabela verdade do conectivo E sem maiores problemas. Vamos retomar aquele exemplo que a gente veio trabalhando da baleia e do Papa? Vamos lá. Vamos retomar aquele exemplo com uma proposição composta. Fica como? A baleia é um mamífero. Gente, qual o valor lógico individual dessa primeira proposição? É verdadeiro, né? A baleia realmente é um mamífero. Agora, quando você coloca o conectivo E e continua com a segunda proposição, qual é a segunda proposição? E o Papa é português.
Qual é o valor lógico dessa segunda proposição que eu estou colocando aqui? Falso. A nacionalidade do Papa não é portuguesa. Opa, professor, tranquilo agora. Eu venho na segunda linha, que eu sei que verdadeiro e falso vai ter o valor lógico o quê? Falso, realmente, que é o que acontece ao final dessa conjunção. Ó, a baleia é um mamífero e o Papa é português, vai ter um valor lógico o quê? Falso. E a segunda tabela verdade com o conectivo OU. Aqui, ó, o OU e a sua linguagem matemática, esse símbolozinho que é o vizinho, tá? Bem, pegamos duas proposições ligadas pelo conectivo OU, nós temos uma disjunção. A mudança é bem sutil. Em relação ao primeiro exemplo, tira o E e bota o OU. Muda muita coisa? Muda. Vamos lá. Vamos continuar com a promessa para o filho. Só que agora você vai formar a seguinte frase, a seguinte promessa. Te darei uma bola ou te darei uma bicicleta. No momento que você coloca o OU, o seu filho, na verdade, está esperando apenas um presente. Tá? Se você vier com 2 presentes, ótimo. Mas ele está na esperança de um presente pela formação da sua frase. Então vamos lá. Vamos tentar entender a lógica da formação dessa coluna aqui. Lembrando sempre, as 2 primeiras vão ser as 4 situações verdadeiro ou falso. Se você chega em casa com uma bola e com uma bicicleta, ótimo, teu filho vai ficar muito feliz, o valor lógico da sua promessa vai ter sido verdadeiro, tá? Agora, se você chega com a bola e não chega com a bicicleta, o valor lógico da sua promessa vai continuar tendo sido o quê? Verdadeiro. Seu filho realmente estava esperando o quê? Um presente? Terceira situação, se você não chega com a bola, mas chega com a bicicleta, de novo, a sua promessa continua com o valor lógico verdadeiro. Agora, esse caso aqui não tem jeito. Se você chega sem nenhum presente, aí realmente o valor lógico da sua frase vai ter sido o quê? Falso. Faz sentido isso, gente? Essa é a montagem da coluna da tabela verdade da disjunção. Certo? Vamos lá, vamos para aquele exemplo então base nosso. A baleia é um mamífero ou o Papa é português. Lembrando, a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. Aí você vem aqui, ó, na segunda coluna e vai perceber que o valor lógico dessa proposição inteira vai ser o quê? Verdadeiro. Ou seja, a baleia é um mamífero ou o Papa é português, valor lógico matemático ao final dessa disjunção, verdadeiro. E quando a gente coloca o OU na frente da disjunção? Primeiro que ela vira uma disjunção exclusiva, tá? A simbologia também vai mudar, a gente vai colocar uma barrinha embaixo do símbolo do OU. E aí como é que fica, por exemplo, a sua promessa? Ó? Ou eu te dou, ou te darei uma bicicleta, ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Gente, no momento que você coloca esse ou na frente, você está, na verdade, deixando a coisa muito bem específica, tá? Ou te darei uma bola, ou te darei uma bicicleta. Você está enfatizando demais a questão de um presente. Aí, nesse caso, se você der 2 presentes, aí vai ter um valor lógico que vai soar estranho, vai soar valor falso. Então, essa é a diferença. No momento que você coloca ou te darei uma bola ou te darei uma bicicleta, quando você enfatiza demais que é um presente, vai soar muito estranho se você chegar com 2. Essa é a diferença básica da disjunção exclusiva para a disjunção normal. Então vamos verificar como é que fica no caso da promessa. Se você chega com a bola e chegar com a bicicleta, realmente o valor lógico da sua promessa vai soar falso. Por isso que a gente coloca aqui ou V vai dar valor lógico falso. Faz sentido isso? Agora, se você chega com a bola e não chega com a bicicleta, tranquilo, você enfatizou bem que ia chegar com um presente só, o valor lógico da sua promessa vai ter sido o quê? Verdadeiro. A mesma coisa se você não chegar com a bola e chegar com a bicicleta. O valor lógico da sua promessa vai ter sido verdadeiro.
Agora, mais uma vez, se você não chegar com nenhum dos dois presentes, você enfatizou que ia chegar realmente com um. Não chegou com nenhum, o valor lógico da sua promessa vai ter sido falso. Tranquilo? Faz sentido, não faz? Vamos lá, então para o nosso exemplo base vai ficar como? Ou a baleia é um mamífero ou o papo é português. Então basicamente a gente está fazendo o quê? Jogando para a linguagem matemática. A gente tem verdade ou falso. Aí o que você faz? Vem para a segunda linha. Ou verdade ou falso tem valor lógico o quê? Verdadeiro. Ou seja, gente, essa proposição, essa disjunção exclusiva no final, ó, ou a baleia é um mamífero, ou o papo é português, tem um valor lógico o quê? Verdadeiro. Tranquilo? Bem, vamos lá, vamos para a mais interessante, a mais batida, que mais cai em concurso público, que é a condicional. Conectivo C, então, tá? C, pontinho, pontinho, entra a primeira proposição, então, pontinho, pontinho, entra a segunda proposição. Símbolo matemático, essa setinha, tá? C, então, baseado em duas proposições. Gente, essa tabela aqui, geralmente o pessoal tem muita dificuldade. Então vamos trabalhar num exemplo assim bem interessante, tá? Para sempre que você se deparar com essa tabela verdade, você entender essa lógica e saber preencher. Olha a situação que eu vou criar. Eu vou criar uma situação bem inusitada. Imagine que você está em casa com a sua mulher ou com o seu marido, tá? E de repente toca a campainha. Aí o que vai acontecer? Aí vamos supor que o seu companheiro, sua companheira fala assim, olha a frase esquisita que ela vai falar. Se for o vizinho, então ele está de chapéu, tá? Qual é a primeira coisa que você vai pensar? Se você outra fala assim, essa mulher tá louca, né? Quer dizer, não chama a mulher de louca, nunca faça isso, tá? Isso pode custar muito caro para você. Vamos lá. Você vai falar assim, peraí, que isso? Que frase esquisita é essa? Se for o vizinho tocando, ele tá de chapéu. Qual é a primeira coisa que você vai fazer? Curioso, você vai levantar, né? E você vai tentar falar assim, ó, vamos ver o que está acontecendo aqui, mas provavelmente essa frase é um absurdo. E uma coisa que é interessante é o seguinte, gente, toda proposição é verdadeira até que se prova o contrário. Então aquela frase que a sua companheira ou seu companheiro falou vai ser verdadeira até você conseguir abrir a porta e desmentir ou não aquela frase. Então vamos ver situações que podem ocorrer. Vamos supor que você abra a porta e realmente é o vizinho, tá? Então olha a frase aqui, se for o vizinho, então ele está de chapéu, certo? Então vamos supor realmente que é o vizinho e ele está de chapéu. Gente, o valor lógico daquela frase, por mais esquisito que seja, é o quê? Verdadeiro. Agora vamos supor que você abra a porta, é o vizinho e não está de chapéu. Opa, agora sim. Tem como você desmentir aquela frase? Tem. Se for o vizinho e não tiver de chapéu, inclusive vai ser o único caso em que você pode dizer que essa frase é falsa. Por quê? Pensa na outra situação. Não é o vizinho, mas é uma pessoa de chapéu. Você pode desmentir aquela frase? Não. Porque ficou muito claro, se for o vizinho, está de chapéu. Se não for o vizinho e for uma pessoa de chapéu, você não tem como desmentir aquela frase. Ela é verdadeira até que se prova o contrário, você não tem como desmentir, logo o valor verdadeiro, o valor lógico dela vai ser o quê? Verdadeiro. E aí o último caso, se você abre a porta, não é o vizinho, nem está de chapéu, enfim, não aconteceu nada daquilo que falou, mas automaticamente também você não tem como desmentir aquela frase. Essa é mais difícil, né? Essa é a lógica da condicional, tá? É uma lógica difícil de perceber, mas esse exemplo vai ajudar bastante a você compreender isso e conseguir preencher essa coluna. Ou seja, gente, uma coisa que é muito importante, você só tem como continuar dentro do julgamento se a primeira situação, se a primeira proposição ocorrer, tá? Se realmente essa primeira situação ocorrer, aí você pode continuar analisando o segundo caso para tentar desmentir ou não. Agora, se não ocorrer o primeiro caso, nem adianta você pensar o próximo, não vai fazer nem sentido. Com certeza o valor lógico vai ser verdadeiro. Então, se não ocorrer a primeira proposição, não tem como você negar. Agora, se ocorrer a primeira situação, aí sim, tem que acontecer a segunda para ser verdadeiro. Porque se a primeira ocorrer e não acontecer, aí vai ser o único caso dela ser falso. Tudo bem? Vamos lá. Vamos para o nosso exemplo básico. Se a baleia é um mamífero, então o papo é português. Bem, agora fica fácil com a tabela, porque lembra, ó, a baleia é um mamífero, é verdadeiro,
e o Papa é português é falso. Aí você vem exatamente nessa linha do falso. Ou seja, gente, essa condicional, se a baleia é um mamífero, então o Papa é português, tem um valor lógico falso. Tranquilo? E para fechar, a bicondicional, conectivo C e somente C. Tá? Você pega duas proposições ligadas por C e somente C, nós vamos ter uma proposição bicondicional. E o próprio nome já diz, tá? Tem uma relação muito direta com a condicional. O preenchimento dela está aqui e a gente vai demonstrar, tá? Não vou trabalhar em cima de exemplos não, a gente vai demonstrar, e até vai ser bom porque a gente vai exercitar a simbologia da tabela verdade, as operações lógicas da tabela verdade, para justificar essa coluna. Vamos ler como é que fica o exemplo. Vamos trabalhar em cima do nosso exemplo base. A baleia é um mamífero, C e somente C, o Papa é português. Qual o valor lógico final dessa frase? Vamos verificar daqui a pouco. Primeiro eu quero justificar essa tabela. Uma coisa que é importante é o seguinte: quando você pega uma bicondicional, exemplo, já na linguagem matemática mesmo, P, C e somente C, Q, é a mesma coisa do que você fazer a conjunção de duas condicionais. Se a gente pegar, por exemplo, aquele exemplo base, ficaria o seguinte, ó, essa frase que está em azul é isso aqui, né? A baleia é um mamífero. C e somente C, o Papa é português. Mas você também poderia escrever dessa maneira, você poderia dizer que é o mesmo valor lógico, seria o seguinte, ó, se a baleia é um mamífero, então o Papa é português, e se o Papa é português, então a baleia é um mamífero. O valor lógico final dessas duas frases são a mesma. Então isso é uma coisa muito importante. A bicondicional é a conjunção das duas condicionais, uma da esquerda para a direita e a outra da direita para a esquerda. Vamos verificar? Eu quero provar essa coluna. Vamos provar primeiro por que o valor lógico dessa primeira linha é verdadeiro. Vamos verificar? Vai ficar o seguinte, gente, olha só. Vamos considerar com as duas proposições verdadeiras. Se as duas proposições são verdadeiras, essa condicional aqui dá o quê? Se verdade, então verdade, tem valor lógico o quê? Verdadeiro. É legal que a gente vai ter que ter na cabeça a tabela verdade da condicional e do conectivo E, tá? Da conjunção. Então, se verdade, então verdade, verdadeiro. E, vamos lá, agora ao contrário, se verdade, então verdade, também valor lógico verdadeiro. Vamos relembrar, a tabela verdade da conjunção, verdade e verdade tem valor lógico o quê? Verdadeiro. Bateu? Está aprovado a primeira linha. Vamos para a segunda. Vamos trabalhar agora do P ser verdadeiro e o Q ser falso. A gente tem que fazer os quatro casos. Gente, se a gente tiver então, ó, essa condicional, ser verdade então falso, é falso. Lembra? Repete o símbolo do E. Agora vou fazer o contrário, vou fazer da direita para a esquerda, ó. Ser falso, então verdade, valor lógico, verdade. Opa! Conjunção que tem falso, valor lógico, falso. Bateu? Está aprovada a segunda linha. Terceira linha, primeira sendo falso, o P sendo falso e o Q sendo verdadeiro. Vamos lá. Como é que fica então ser falso, então verdade? Verdade. Repete o E. E agora, da direita para a esquerda. Ser verdade, então falso, vai ser o quê? Falso, aquele único caso falso da condicional. Ou seja, conjunção que tem falso é falso. Bateu? Está aprovada a terceira linha. E a última linha, vamos lá. Vamos considerar que as duas são falsas, P e Q. Ou seja, ser falso, então falso, verdade. Conjunção, ser falso, então falso, verdade. Conjunção V e V, valor lógico, verdadeiro. Está aprovado a última tabela, que é da bicondicional, bem tranquilo, né? Então uma coisa que é muito importante você perceber, a bicondicional é a conjunção de duas condicionais, vai dar um valor lógico final dessa forma. Beleza? Vamos lá, fazer uma questão da CESP que diz o seguinte:
Considere a proposição P a seguir. Se não condenarmos a corrupção por ser imoral, ou não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia, então a condenaremos por motivos econômicos. Gente, a proposição composta, inclusive, muito interessante essa proposição, né? Mostra um pouco, né, do retrato da sociedade no geral. E ela é uma proposição que tem, a proposição composta tem 3 proposições, então eu desmembrei ela aqui, ó. Não a condenarmos a corrupção por ser imoral é a primeira, chamei de Pzinho. Não a condenarmos por corroer a legitimidade da democracia é a segunda, chamei de Qzinho. E finalizando, a condenaremos por motivos econômicos, Tzinho. Então 3 proposições, sendo que as 2 primeiras formam uma disjunção, percebeu pelo enunciado que tem o ou ligando essas 2 primeiras? E finaliza, ó, ela começa a ser, então, ela finaliza com essa terceira proposição. Olha o que o problema pede. Tendo como referência a proposição apresentada, julgue o seguinte, vamos lá. Se a proposição Pzão for verdadeira, então será verdadeira a proposição condenaremos a corrupção por motivos econômicos? Isso é certo ou errado? Vamos lá. Simplificando a questão, ele está dizendo o seguinte, ó, ao final dessa proposição composta inteira, eu posso afirmar que essa proposiçãozinha T, ela é verdadeira também? É isso que o problema quis dizer. Vamos lá. Olha para a tabela da condicional. Botei aqui como referência para a gente lembrar. Gente, se o problema está dizendo que ao final ela é verdadeira, vamos eliminar essa linha aqui, tá? Então são 3 casos que podem ocorrer. Aqui. Verdade, verdade, falso, verdade, falso, falso. Nesses 3 casos, nós vamos ter a conclusão verdadeira. Então olha só, vamos ser simples e direto. O problema está dizendo que a conclusão final é verdadeira. Eu posso dizer que essa última parte é verdadeira também? Não, o que pode acontecer, se essa primeira parte for falsa e essa ser falsa, ela vai dar verdade também. Deu para perceber que não dá para você dizer que essa proposição P é verdadeira? Nesses 2 casos elas seriam, mas nesse caso aqui pode ocorrer dela ser falsa e isso aqui ser o valor verdadeiro final. Logo, a resposta dessa questão é o quê? Errado.